Aplauso conversa agora com a bailarina e coreógrafa Maria Dolores Pestelli, fundadora do Liceu de Dança em 1980 e da Companhia de Balé Nacional do Brasil em 85. Tudo bem, professora? Tudo bem. Dolores, conta pra gente um pouquinho qual é a avaliação que você pode fazer do atual cenário da cultura, da dança no país hoje. Que atualmente a cultura está em pleno desenvolvimento, né? Eu acho que em muitos municípios de São Paulo que nem se pensava outrora em companhias de dança, ou ópera, ou orquestra, hoje acho que a perspectiva é bastante promissora. Você ficou conhecida por trazer elementos folclóricos para suas coreografias, valorizando mesmo a questão da arte do nosso país e integrando isso ao balé, que na verdade não é, né, fundamentalmente da cultura brasileira. Você avalia que isso seja mesmo uma forma de inclusão, de valorizar os elementos culturais numa arte que a gente importou um pouquinho? É um pouquinho, não um pocão, né? Porque o balé é uma arte estritamente europeia, nasceu na corte francesa, no período de Luís XIV, tem quase um pouco mais de 450 anos, e tenho certeza que o folclore a base de todas as danças, na verdade, porque ela determina a cultura de cada país. Ela é uma arte determinante, não é? A cultura, o artesanato, ela mostra a cara de um povo. Então, nada mais justo do que o balé também, no Brasil, ter uma cara, né, em cima do folclore. Já que nós temos a primeira dança efetivamente brasileira, né, que é o frevo, que tem 100 anos. O frevo tem origens da Europa, origens indígenas, enfim, né? E é uma dança maravilhosa e muito acrobática, exige muito do dançarino. E o balé ele tem essa característica da disciplina, ele tem mesmo essa função de orientar, de servir como uma diretriz para a juventude hoje? Com certeza, em todos os sentidos, em todos os planos, em todas as outras áreas. O balé ele faz com que a criança ou adolescente que o pratica tem muito mais disciplina em outras áreas também. Ele é a base, né? Até mais que o esporte em certos aspectos. Ganhou mais espaço atualmente. Há incentivo suficiente para que essa arte consiga abranger, atingir mesmo as pessoas que deveriam? Ainda não. Não tem, porque aqui no Brasil não existe uma tradição perante a empresa privada de apoiar a cultura, né? Isso é um negócio muito recente. Então é difícil. E o balé é uma arte que por si só é uma arte complicada. Porque, como eu já disse, ela nasceu na corte. Infelizmente, é uma arte social, a dança é muito social, visto que a gente tem dança de salão, dança folclórica, batuque, enfim, vários estilos de dança e são coisas sociais, né, que se desenvolvem a partir da sociedade. O balé, infelizmente, ele por si só, ele acaba sendo uma coisa elitizada. Uma porque já nasceu dentro da nobreza, dentro da corte. E, por outro lado, ele por si só seleciona o indivíduo. Não é todo mundo que vai chegar lá. Eu costumo dizer para os meus alunos que quem faz balé é a área olímpica da dança. Só uns poucos chegam lá. Infelizmente. E é uma arte difícil, é uma arte que você precisa ter não só a prática técnica do negócio, mas precisa ter conhecimentos vários para você ter ideia. Na formação de um bailarino na escola que está sendo implantada aqui em Guarulhos, tem 25 matérias.
algumas das quais feitas em universidade. Qual foi a trajetória de Dolores Pestelli por Dolores Pestelli? Como foi esse caminho? Onde começou a tua formação? O que te levou para o balé? Bom, o que me levou para o balé, eu acho que isso eu devo à minha mãe, porque minha mãe, todos em casa fizemos algum tipo de arte. Minha mãe gostava muito da música, minha irmã quase chegou a ser concertista, foi aluna de Talhaferra, até que um dia resolveu que a arquitetura era o pão nosso de cada dia, enfim. E aí, meu irmão também estudou acordeon e minha mãe, na época, queria que eu estudasse violino e fazia o trio dos músicos em casa, né? Um conjunto musical. Só que eu, orgulhosamente, digo que tirei zerinho nas 3 tentativas da Escola Nacional. Não era a minha praia realmente era a dança, né? E quando minha mãe descobriu que isso era uma coisa que eu gostava mesmo, isso foi aos meus 7 anos no Rio de Janeiro, na escola da Berta Rosa Nova, que na época era a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, que depois de 3 meses que eu estava na academia dela, ela chegou para minha mãe e falou assim, olha, não tira mais sua filha porque esse é o caminho dela. Aí a gente acabou mudando para São Paulo. Em São Paulo eu entrei na Escola de Bailados Municipal, fiz também a Escola de Alina Bernaca e depois eu fiz a especialização com Eugênia Feodorova na Fundação Brasileira de Balé, no Rio de Janeiro, e também fui estagiária do Teatro Municipal do Rio. E daí para o mundo. E como foi essa sua passagem pelo mundo? Bolshoi? Bom, eu passei pelo Scala de Milão, fiquei um ano e alguns meses. Depois eu fui para o Bolshoi. Na verdade eu fui para o Bolshoi ganhando um festival. Aí eu ganhei uma bolsa, um estágio, e do estágio eu acabei pedindo para estudar. Aí acabei ficando 2 anos e meio lá. Como foi essa experiência de estar no balé? Difícil, muito difícil, porque na época era comunismo e comunismo é um negócio complicado de explicar, né? Muita vigília, né? Vigília que eu digo, estrangeiros muito vigiados na época, então era complicado. Mas não podia ter frequentado uma escola melhor. Eu, em 98, cheguei a voltar para levar alguns alunos meus para estágio e já não gostei muito do que eu vi. Eu acho que o capitalismo, ele traz muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também, né? Eu acho que para a arte, a globalização, por exemplo, ela acaba deixando de lado muitas tradições, o que eu acho ruim, porque as tradições são importantes, elas mantêm determinadas coisas, elas mantêm um ritmo de trabalho, elas mantêm uma linha de trabalho específica, um estilo específico. Quando a gente abre demais, a gente começa a ter influências de vários ângulos e aquilo acaba ficando um pouco distorcido, né? É a minha maneira de ver. Então, acho que algumas coisas assim, muito comerciais, não gostei muito de ver. Qual é a relação da arte com a política hoje, na sua opinião? Elas estão de alguma maneira relacionadas? Acho que o artista é um patrimônio, então ele é militante, ele é político, ele é tudo. Aliás, as grandes revoluções do mundo foram os artistas. Os artistas são pessoas perigosas, né? Os artistas e os estudantes são pessoas que reivindicam muito e protestam muito também. Eu acho também que o artista ele tem um grande poder na mão, mais do que qualquer político, porque ele pode mudar a cabeça das pessoas, né? A arte é um ponto de reflexão. Por isso que eu acho que quando eu era pequena, a gente tinha disciplina de artes na escola, tinha música, tinha até economia doméstica, que hoje não tem mais nada disso nas escolas. E eu acho que na minha formação de estudante, as secretarias não eram separadas. Secretaria de Cultura e de Educação trabalhavam juntas.
E eu acho que a arte tem que estar caminhando junto com a educação, porque ao mesmo tempo que a educação é uma instrução, eu não vejo a educação como educação propriamente dita, que a educação faz parte do núcleo familiar. É o núcleo familiar que começa a educação de uma criança. E a escola educa para a instrução. E nessa instrução é que a arte também tem que entrar, porque a arte é ponto de partida para uma grande reflexão e para grandes mudanças no mundo. Então, você me perguntou agora há pouco se a questão política era intimamente ligada. Eu acho que se a gente tiver essa ótica, é intimamente ligado sim, porque o artista pode transformar o mundo. Ele tem esse poder. A gente está aqui num espaço em Guarulhos que se prepara para receber o curso. Conta pra gente um pouquinho qual é o papel, fundamentalmente, desse curso, dessas aulas, que público vocês querem atingir com isso? Então, eu vou estar ajudando tanto a Secretaria de Educação e fazendo a área de formação, que é da cultura, da cultura, justo. A educação, o Moacir tem um projeto aqui em Guarulhos que coloca a dança acessível para crianças a partir dos 4 anos. Embora dos 4 até os 8 anos de idade, o balé não é uma coisa aconselhável, porque o balé ele pode fazer um corpo bonito, mas também pode destruir o corpo. Então tem que estar um físico muito bem preparado. Então a ideia é criar turmas de o que todo mundo chama de baby balé, que não é baby balé e muito pouco tem a ver com balé na verdade. Ele é uma preparação, uma propedêutica do balé. Ele é a parte onde a gente começa a preparar o corpo da criança para receber a técnica do balé. Então dos 4 até os 6 anos, 7 anos, a criança pratica essa propedêutica, né, que são exercícios de coordenação motora, trabalho disciplinar já de algumas coisas que são relativas ao balé, jogos teatrais, improvisação, né, dentro da área de dança. Depois dos 7 aos 8 entra o folclore, que é uma coisa que tem que ser muito difundida. Eu acho que as escolas fazem muito pouco pelo folclore, nosso folclore é riquíssimo. E eu acho que a criança tendo contato com o folclore, ela já se desenvolve com uma outra mentalidade, porque eu já tive casos assim na escola de alunos não gostarem muito de estudar folclore, achar que não tem nada a ver, que a função deles é de bailarino. Bailarino ou dançarino é igual, não tem diferença, né? Acho até que o dançarino tem muito mais conhecimento de outras variantes da dança do que o próprio bailarino. E a partir dos 9 anos a gente inicia o processo de trabalho disciplinar do balé, que é a preparação 2 vezes por semana. E a escola de formação começa a partir dos 10 e vai até os 18 anos, onde os 3 primeiros anos chamados níveis fundamentais, né? O aluno aprende a técnica básica do balé, técnica de salto para os meninos, técnica de ponta inicial para as meninas, tem a área de folclore nacional que dura mais ou menos 2 a 3 anos, tem a primeira etapa de música, que é a parte de teoria musical, que são 6 anos que acompanha o aluno, que vai até o 8º ano, começa ao 3º e vai até o 8º. Dança caráter, que são variantes estilísticas de vários países do mundo, né, nas danças. E a partir do 4º ano de balé, que já inicia a parte da escola técnica propriamente dita, aí sim os alunos têm a área de outras técnicas de dança, tipo jazz, afro, dança flamenca, dança cigana, a parte de anatomia, fisiologia e cinesiologia, que é feita na Universidade Cruzeiro do Sul, que tem um laboratório muito bom lá e nosso professor é de lá. A parte de história da arte, do dança e da música, a continuação da música, porque eles têm, na área de música eles têm o estudo da flauta, impostação vocal, porque hoje a gente tem
o advento dos musicais, então isso entra. E na última etapa eles têm o estudo do piano coletivo, né? Eles têm um trabalho, um diferencial dessa escola é que forma artistas da dança criadores, que isso é dificílimo, não tem uma academia, nenhuma escola que forme. Geralmente a formação é de intérprete. Aqui eles vão ter a formação tanto de intérprete, quanto a formação de magistério fundamental da dança e a parte de criação, que são os jovens coreógrafos, né, que a gente vai descobrindo. Eles têm também o estudo do teatro, eles têm cenografia, eles montam maquetes com cenários, eles têm o trabalho de criação de final de ano. Os alunos do 7º e 8º ano, eu jogo um tema e eles desenvolvem durante o ano esse tema com coreografias, imagens, a parte de... Hoje a gente usa muito o cenário virtual, porque é mais barato. Não tem o mesmo efeito, mas tem, em alguns aspectos se torna até mais interessante os espetáculos. Por exemplo, a gente já teve a montagem do trabalho de repertório, que é o Quebra-Nozes, com cenário virtual, que ficou maravilhoso, muito, muito bonito mesmo. Tem o Bicilfides, que tem cenário. A maioria dos nossos cenários são virtuais atualmente. Uma pela praticidade de estar levando para tudo quanto é lado, né? Outra pela economia também. Embora o aparelhinho, o projetor às vezes dá problema, mas é um ponto interessante. Quais ainda são as dificuldades para tocar um projeto como esse, para disseminar a arte do balé aqui no Brasil? As dificuldades são políticas. Eu acho que um projeto que vai ajudar tanto a educação quanto a cultura de uma cidade, ele precisa ter uma agilidade. Então eu acho que essa dificuldade minha de implantar o projeto nesses últimos 2 anos aqui, um projeto no âmbito que você já ouviu, né, que não vai ser só o projeto da escola. É escola instalada, projeto de formação de público, projeto escola, onde os bailarinos vão para as escolas, vão divulgar a arte, porque a arte é uma profissão. Infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda tem aquela coisa de que quem faz arte não trabalha, vive de amor e poesia, não é bem assim. Para estudar praticamente 8 anos para se formar um bailarino é difícil, né? Porque gradualmente ele passa o dia inteiro na escola, porque ele tem que fazer escola média, e quando ele chega nos graus mais adiantados de balé são 5, 6 horas de estudo por dia, né? Fora o treinamento pré-profissional, porque eles são preparados já junto com a parte técnica, o estudo mais requintado, digamos assim, da dança clássica, já para enfrentar um corpo de baile com as mesmas normas de um corpo de balé. Corpo de balé, para quem não sabe, é a parte profissional, né? Um corpo estável de balé é muito importante, né? Ele tem várias hierarquias dentro da função de um bailarino. Ele começa no corpo de balé, depois ele vai subindo, vira corifeu, depois solista, depois primeiro solista, primeiro bailarino. Tem várias etapas, é um verdadeiro vestibular interno dentro do trabalho profissional, né? Não é só fazer a escola e já se achar o bambambam do balé, porque não é bem assim, né? É difícil, não é fácil, né? E aqui em Guarulhos especificamente é a questão política que pega mais, né? Eu acho que muito tempo, 2 anos para a implantação de uma escola desse gênero, uma cidade que tem necessidade, que não tem essa escola, né? Tem conservatório, tem escola de teatro, mas não tem escola de dança, né? Acho que precisa ter uma agilização, né? E por outro lado, para manter uma companhia de dança profissional, a questão das leis que hoje funcionam muito melhor do que antes, né? Mas que ainda não existe uma política das empresas privadas, uma tradição em aplicar dinheiro para coisas que são de cultura, né? Que a cultura ajuda muito a sociedade, elimina a criançada, dá um parâmetro para a criança. A criança não fica jogada na rua, ela tem
Por exemplo, eu tenho a ideia do Moacir aqui, que é o secretário de Educação, é colocar a dança, todas as artes dentro dos céus, assim como é o projeto da Marta. Então a minha ideia aqui em cada céu inaugurado, que são em torno de 10, tem 2 já inaugurados, vincular professores que são da escola de formação, né, seria o núcleo central aqui no Adamastor, e deslocaríamos professores 2 vezes por semana para aquelas turmas de 4 até 9 anos, né, onde o professor já visualiza na área de preparação, quando a criança chega aos 9 anos, que ela já inicia a preparação de balé 2 vezes por semana, ele mesmo já visualizar o perfil do bailarino, assim como o modelo, o perfil do bailarino existe. E quando o professor que lá está trabalhando com os alunos, ele mesmo já vai sabendo como funciona a escola de bailados, ele mesmo já vai organizando quantos alunos de cada CELS vão ser indicados para as audições da escola de dança, da escola de formação técnica, entendeu? Então, com isso, você dá uma luz no final do túnel para os pais, para o filho que está ali aprendendo alguma coisa no céu também, ele não fica só naquele balezinho oficina, ele tem algo mais, que se ele se dedicar, ele vai ter condições de enfrentar uma audição para ingresso na escola de formação, né? Ele vai ser garimpado, porque o professor é um garimpeiro, né? Cada professor que estiver no céu vai garimpar, nessa idade, a partir dos 9 anos, aqueles alunos que têm o perfil para ingressar na escola. E é assim que eu pretendo estar trabalhando aqui. Eu sou suspeita em dizer, porque eu adoro fazer o que eu faço, eu acho que eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas a dança, ela é meu templo, o teatro é meu templo, a dança é minha religião, enfim, é uma coisa maravilhosa, o balé é uma técnica de preparação física que não existe outra igual. Eu acho que para todos, empresários, quem quiser ser amigo do Balé Nacional futuramente, eu espero que a partir de abril a gente já esteja em plena atividade aqui no prédio do Adamastor, né? Venham sempre assistir, prestigiem o espetáculo. A gente vai fazer muito espetáculo por todos os teatros que tem aqui, que aqui em Guarulhos tem teatros ótimos, né? Enfim, é isso. Fica um convite aberto para toda a população.